Hoje nós vamos bater um papo sobre a consciência negra e eu vou contar alguns fatos que eu passei, que eu convivi com o racismo e com a discriminação, e graças a Deus eu falo isso com muito amor, sem nenhuma mágoa. Então, no dia da consciência, a gente faz aquela pergunta: você tem consciência? Mas antes nós vamos ouvir uma música de Lázaro, que fala muito sobre o que eu vou falar. Então vamos lá. Dia 20 é o dia da comemoração da consciência negra, e a gente também traz Zumbi, o aniversário de morte desse guerreiro. O nome de batismo dele é Alfredo, mas ele assumiu o nome de Zumbi por ser um guerreiro. E ele conseguiu fazer uma comunidade onde ele acolhia todos os negros que existiam das fazendas. Vinham também brancos que estavam além da sociedade, à margem da sociedade, e alguns ciganos que chegavam fugitivos. E lá ele lutava pela igualdade, lutava pela cultura e lutava pelas religiões afro, que na época já tinham a discriminação. E aí a gente vai falar de nossa trajetória. Todos nós já conhecemos o que foi a escravidão. Os negros foram capturados na África, em suas colônias, nas suas cidades, trazidos para cá, acorrentados dentro do navio. E aqui eles sofreram os mais diversos tipos de perversidade e de humilhação. E essa humilhação levou 3 séculos, eles sofrendo, sem ter como reclamar, sem ter ninguém para defender, e eles só sofriam, muitos morreram, e foi essa luta durante todo esse tempo. E aí a gente chega no dia 13 de maio, onde foi a Lei Áurea, que a gente fala que é uma falsa liberdade, porque nessa época a Inglaterra forçou o Brasil a acabar com a escravidão, e eles entraram nessa luta, como é que se diz? Fugiu a palavra. E eles fizeram, então pegaram uma criança, que era a princesa Isabel, mandaram assinar a Lei Áurea, mas foi uma falsa liberdade, e liberdade não teve nada. E aí entra o 14 de maio, foi o que a música de Lázaro falou, que nós achamos que foi a maior perversidade, foi o dia 14 de maio. Os negros estavam nas fazendas, lá eles tinham de comer, dormiam, comiam, e no dia 14 eles foram entregues à própria sorte, povoando a cidade, sem ter para onde ir. Alguns negros mais fortes conseguiram trabalhar nos armazéns, pegando peso. As mulheres que tinham dom da culinária começaram a fazer os quitutes e saíam vendendo nos seus tabuleiros. Os negros mais novos que não encontravam um trabalho, a fome apertava, eles faziam pequenos furtos, um pão, um pedaço de carne, e era perseguido, e quando ele repetia isso, tinha até mão amputada para ele não fazer mais. E as negras mais novas foram induzidas à prostituição como uma maneira de ter o seu dinheiro, ter para onde, o que comer. E nessa época, eles começaram a falar que eles tinham uma mancha negra na sociedade, que eram esses negros. Eles diziam que era uma raça feia, que fedia, e fedia porque eles não tinham nem de tomar um banho, porque eles não tinham nem orar. E foram feitos
nessa época, o cadastro de todos os negros. E eles eram obrigados a esquecer o seu nome e assumir o nome do Brasil, que geralmente eram nomes ligados à Igreja Católica. Então era Pedro do Bonfim, Maria da Natividade. Um ancestral meu colocou Rosário, e hoje meu nome é Raimundo Rosário, eu tenho muita honra. Então todo esse sofrimento nós passamos a partir do dia 14 de maio. E nessa época, nos anos 30, na era de Getúlio Vargas, aí começou uma tentativa de embranquecimento do país. Eles diziam que nós éramos feios e que não tinha capacidade. Então, em 1890, Getúlio decretou a abertura dos portos para todos os estrangeiros. Aí você viu chegar alemães, italianos, espanhóis, portugueses. Quando eles chegavam aqui, eles recebiam dinheiro, terra, assistência, e aqui eles começavam a trabalhar. E eles tentaram com isso, com a miscigenação, começar a clarear essa raça. Eles tinham uma previsão de embranquecimento. Então eles diziam que daqui a um século não existiria mais negro no país. E teve um delegado que ele afirmou que em 2012 não teria mais nenhum negro no país. E isso eles não conseguiram. E essa discriminação a gente traz até o dia de hoje. Uma discriminação muito forte. E aí a gente pergunta, não tem mais senzalas. Acabou as senzalas? Não acabou. As senzalas se transformaram nas favelas, nas invasões, nos guetos, nas comunidades que nós temos espalhadas, nos morros. Aí está a nossa senzala antiga. E aqueles porões que nós éramos jogados no navio, a gente continua sendo jogado. Quando pega o negro e joga nessas favelas, o negro pobre. E lá ele não tem educação, não tem saúde, não tem moradia, é o mesmo sofrimento. E de lá para cá, eles vêm e eles associam a palavra negro ou preta sempre à negatividade. Aí ele fala, a coisa está preta, a ovelha negra, o dia negro, a fome preta. Ele sempre associa a palavra negra ao negativo. A negritude, o negrume, tudo isso são palavras de cunho racista. E tem um elogio racista, que eu acho ainda pior. É que quando quer elogiar um negro, quando o negro ele é correto, quer elogiar, eles usam a expressão branca como superioridade. Eu via isso muito com meu pai. Meu pai no interior era maestro, ele fazia algumas festas, ajudava algumas comunidades, e as pessoas diziam, Dadá é um negro de alma branca. Eu era criança, não entendia o que era aquilo, um negro de alma branca. E quando uma pessoa da cidade, uma negra ou uma mulata, como eles chamavam, tinha um filho mais claro, que não saía tão negro, aí vinha, ela é uma negra da barriga limpa, da barriga branca. Isso tudo vem enraizado na gente, a gente viu isso. E de lá para cá foram feitas estratégias para que nos deixassem no patamar inferior, coisa que a gente faz com tanta maldade que nem se sente. Começou pela educação. Há um bom tempo atrás, nós tínhamos educação pública. Quem for mais velho um pouquinho vai lembrar que um central
Severino, ICEA, a universidade era federal, então o garoto estudava no colégio público, e nesse colégio público estudavam branco, preto, pobre e rico, e saía para a faculdade. Ele sucateava o ensino público e começou o ensino particular. Então o pessoal de baixa renda, ele não tem condições de arcar com a despesa de um ou dois filhos em um colégio particular ou em uma universidade dessa que chega até a 10 mil uma prestação. Então ele não tem. Então ele vai ficando sempre abaixo da escolaridade, abaixo da competitividade. A saúde pública também foi sucateada, que antigamente a gente tinha a SANDU, os hospitais públicos, e toda a população era atendida, que também foi sucateada. E aí deu lugar aos planos de saúde, que é uma maldade, porque uma pessoa de baixa renda, ele não tem condições de pagar um plano de saúde. Vocês aqui que têm plano de saúde sabem que tem plano de saúde que é mais caro do que toda a renda familiar. Então o pobre e o negro, ele fica a mercê da UPA, da regulação, procurando um vereador, um deputado, pedindo regulação. Muitos morrem na porta de uma UPA, de uma unidade dessa. Então esse sofrimento continua. Eu coloquei ali Estados e RH. Quando você vai procurar um emprego, você pode mostrar a sua escolaridade, colocar tudo, mas você tem uma entrevista no RH. Nessa entrevista você olhar sua cor, sua posição, o bairro onde você mora. E é nessa hora que é feito os cortes. Eu tenho um caso de uma moça de Santa Maria, que ela falava 5 idiomas. E nos anos 60, ela fez um teste para Bali. E ela foi a primeira colocada aqui na Bahia. Tempos depois vieram do Rio Grande do Sul, a diretoria, para ver quem eram os candidatos para levar. E na hora que eles viram que era uma negra, ele chamou, conversou e disse: volte que nós vamos mandar um telegrama lhe chamando para trabalhar. E esse telegrama até hoje não chegou. Mas ela é aposentada hoje como juíza federal. Ela passou no concurso, foi juíza federal, hoje ela está aposentada. E isso acontece por todos, é uma coisa besta assim que a gente pode achar que não é nada. Eu tenho um caso, eu vou contar vários casos. Quando eu era novo, eu queria sair dos internacionais. Gastava bonito. E aí fui na sede lá na moradia, preenchi a ficha e entreguei. Passou uma semana, eu fui lá, todos os meus amigos que entregaram a ficha junto comigo, passou, eu não. Eu fiquei sem entender, e um dia comentando em casa, eu tinha uma tia que conhecia alguém lá dos internacionais, e ele disse: não, lá tem esse corte, lá não aceito o negro. E depois eu fui chamado por conta dessa amizade. Então isso acontece sempre. E agora nós vamos entrar nas histórias, mãe pai que gosta, que é sobre minha família. Quando a gente fala de discriminação, de racismo, é uma coisa que nós temos também esse racismo. Nós negros, nós temos esse racismo. Um com o outro, é uma coisa normal, que veio tão enraizado que a gente já leva isso como se fosse para ser assim. Então eu tive discriminação na minha família, no meu trabalho, com meus amigos e com as piadas racistas. Na minha família começa com minha avó, Dona Júlia, filha de angolano. A avó dela foi escrava, vendida em uma fazenda.
E ela não gostava muito de uma pessoa escura, igual a ela, não sei porquê. E eu morava na cidade, em São Félix, na cidade. E ela morava no morro. Aí eu volto a senzala. O pobre negro está no morro. E sempre que eu fazia alguma coisa errada, que meu pai queria me pegar, eu corria no morro. Porque lá ele não podia me bater, porque eu estava com o da mãe dele. E do lado da casa dela tinha uma família negra também, como todos de lá. E eu ficava no batente. Não sei se alguém conhece aquele coisa da porta. Vamos sentar no batente. Tinha duas meninas de minha época, de minha idade. Então eu sentava ali para conversar. E ela ficava olhando, de olho. Um dia que ela não aguentou mais, mandou me chamar. Quando eu cheguei na porta, ela me pegou pelo orelha, me levou até o fundo e disse: vá clarear a raça descarada. Depois empenha uma neguinha dessa, só confusão pra ela. Minha avó, que era negra, escrava e africana, ela fazia isso. E quando chegou no final do ano, teve um amigo secreto de colégio, eu ganhei uma camisa bonita, era amarela, com vermelho, algumas listas dele. E no dia de Natal eu vesti e fui lá visitar o vovó. Quando eu cheguei, ela disse: tira essa roupa. Você já veio preto com roupa acesa? E eu tive que tirar a roupa. E até hoje eu só tenho roupa de cor clara. Eu até reclamo, mas minha roupa toda clarinha. Só tem uma vermelha. Só mais te dou, só tem uma vermelha que é de quarta-feira, do dia de Ançã. Eu boto minha roupa vermelha. Bote aí. Mais um. Pronto. No trabalho, eu tive vários casos racismo. Quando eu cheguei no Mundo Novo, eu notei que na cidade não tinha famílias negras. Se tivesse muito, tinha uma. E quando eu cheguei lá, naquela época de 70, quem for dessa época vai lembrar, nós usávamos o cabelo black power, né? Agora está voltando. Então nós tínhamos um pente que era madeira com os grampos assim de ferro, a gente escovava, ficava com o cabelo redondinho. E eu ia jogar bola, quando terminava o baba, a gente ia para o vestiário para tomar banho, aí começava aquelas piadas. Cabelo de Raimundinho parece bombril, não ensopa, a água cai e passa. Aí o outro dizia assim: não, parece um cupim de estaca. Não sei se você sabe o que é cupim de estaca. Na cerca da fazenda, o cupim faz a casa e fica ali. E eu vi aquilo tudo. Quando eu fui distribuir o meu convite de casamento, o próprio gerente de minha agência disse: eu não sei como é que Pena, era o pai de Ana, cria uma filha bonita, entrega um neguinho desse que ninguém sabe de onde veio. Mas falavam isso na cidade, eu não saí para ver. Vai para trás. Opa. Pronto. Dos amigos, eu tinha muita piadinhas também. Quando Débora nasceu, ela era bem branquinha, cabelinho loiro. E um dia, entusiasmado, fui para a praia com ela, né? Todo pai quer ir para a praia com a filha. E quando eu cheguei na praia, os amigos falavam assim: de que é essa menininha? Eu disse: minha? O vizinho é loiro? Essa daqui é minha mesmo. Então, são essas coisas. E as piadas racistas, que são várias piadas, são feitas, como no dia que eu comprei um carro e vim para beber. E na hora que eu cheguei lá beber, um amigo meu, que não foi guerra, olhou para mim e disse assim: já viu, rapaz? Esse neguinho, há um tempo atrás, está no São Félix de tamanho.
com a sandália havaiana cheia de prego, para não soltar as tiras. E hoje está com o Del Rey na mão, tirando onda. Você deve agradecer todo dia a Princesa Isabel, porque senão você estava lá na minha roça, capinando, e eu lhe dando surra quando você fizesse errado. Nessa época a gente se via e achava graça, porque não tinha esse movimento que nós temos hoje de racismo, o direito de gritar. E essa conversa que a gente fala, outro dia eu estava no terreiro de meu avô paterno, que é pai de santo, já faleceu, mas os terreiros continuam, São Félix, Cachoeira, Curitiba, e eu reuni a família e a gente falando sobre esse movimento para fazer lá em São Félix, sobre esse movimento da gente ter um grito, da gente ter voz de falar. E no meio dessa conversa, eu acho que eu me animei, falei demais, eu sou tímido, eu sou de falar pouco, mas quando eu começo a falar, aí uma prima minha se levantou e disse assim, muito bonito, você falando sobre racismo, defendendo nossa raça, mas quando você foi casar, você procurou uma branca. Por que você não procurou uma negra? E aí eu tive que engolir isso, porque se eu fosse tentar me justificar, ia começar uma confusão em cima de confusão, e eu era a minoria. Eu tinha 10 primos, só tinha eu, e só eu casado com a branca. E quando eu trouxe Ana aqui, para apresentar meu pai, ele também se assustou. E aí me chamou lá no fundo, no quarto dele, e disse, essa moça sabe que sua família é negra? Eu disse, sabe, já falei com ela e disse que eu sou bandista também, porque ela morava do lado da igreja no interior. Eu disse, eu sou bandista também. No outro dia eu viajei para São Félix, para ver minha avó que puxou minha orelha. E quando eu cheguei lá, ela estava sentada, ela já estava ficando cega, que eu não via sem enxergar. E ela pegou o braço de Ana, alisou. Depois ela pegou o cabelo de Ana e disse, o cabelo dela é bom. Essa sim é de qualidade. Que Jesus abençoe vocês. Então são esses racismo, são essas coisas que acontecem com a gente que a gente tem que levar. Antigamente eu brigava assim não, eu me aborrecia, eu não brigava, ninguém brigava, mas eu ficava contrariado, ficava chateado. Mas depois eu fui deixando passar para lá. Isso aí eu já falei, que foi no Rio. Outra coisa era quando eu trabalhava aqui, eu trabalhava no Banco do Brasil, eu sou aposentado, e a gente trabalhava nos órgãos públicos, tipo Petrobras, Polícia Federal, Exército, Marinha. E antigamente, quando a pessoa estourava a conta, né, como a gente falava, ele tinha vergonha. Ele dizia, a sua conta está devedora, eu passei um cheque sem fundo. Então ele queria falar em particular com o gerente, eu cobri. Hoje não, o cara chega no meio do salão do banco e faz, tem um cheque sem fundo meu, eu vou mandar cobrir. Mas antigamente a coisa era mais restrita. E quando eu convidava um cliente desse para ir lá me procurar, que ele não me conhecia, ele entrava no salão e se dirigia a um colega meu, que era diretor, Galego, estava sentado lá, pensando que era ele que era o gerente. Ele não via a mim como gerente. E eu levava na brincadeira. Você não veio falar comigo por quê? Porque eu sou preto? Não, que é isso? Não, senhor, não é isso não. Mas a gente tinha essa discriminação também dentro do trabalho. E eu tenho 3 casos interessantes de racismo. Eu tenho um primo que trabalhava comigo no banco e ele saiu e montou uma empresa e prosperou. E tinha outro colega que passou em um concurso para auditor fiscal. E eles saíam toda semana para ir para o Baiano de tênis, jogar tênis. Ele passava, pegava o colega e descia. Quando ele chegava na portaria do Baiano, o porteiro levantava a cancela, eles passavam sem nenhum tipo de comentário.
E um dia, esse colega viajou com a auditoria e ele foi sozinho pro Baiano. Quando ele chegou lá, ele parou na portaria, o mesmo porteiro olhou para ele e fez assim: e aí, negão, tá com moral, né? O banco liberou até a barra para você jogar. Ele se aborreceu e raspou o carro. E quando ele parou, depois que ele teve que frear, espanou assim um pouco de pedra. Aí tinha um que estava pintando no chão. Você levantou esse negão, você quer a porra do carro do homem aí, vai mandar você embora, você vai dizer que a laje está vazando, que a mulher está de neném, cuidado. Ele levou um bom tempo sem ir lá por conta disso. Até conversei com ele: rapaz, você é superior a isso. E um outro primo meu que é ortopedista, ele estava trabalhando no COD e uma noite qualquer teve um acidente na cidade e o garoto foi para o hospital geral e mandaram que fosse para o COD, porque teria que amputar a perna. E quando ele recebeu lá, ele tomou para ele o serviço, e aí foi placa, parafuso, placa, depois de não sei quanto tempo de cirurgia, não precisou amputar a perna do rapaz. E ele ficou eufórico com aquilo e quis sair para falar com a família que não ia amputar a perna, estava tudo normal. Quando ele saiu, o cidadão levantou, olhou para ele e disse: eu não falo com o enfermeiro, vai chamar o médico para falar. E esse mesmo andado, ele voltou, tomou banho, disse onde era a sala, mudou a roupa, e depois entrou a família toda lá. Ele aí soltou os cachorros, né? O médico sou eu, mas depois pediram desculpa, muitas desculpas, e ele resolveu tudo. E nós temos um amigo, ele, Débora, que malhava com a gente. E aí, se vocês ouvirem falar o nome George Friedman, eu pedi autorização a ele para falar o nome dele. Todo mundo vai imaginar um alemão. Não tem porquê, George Friedman. Não é George dos Santos, é George Friedman. E uma empresa em Brumado, Caetité, pediu ao Odebrecht um engenheiro que tivesse a capacitação ao que ele estava precisando. E alguém da Odebrecht indicou ele. E ele saiu daqui e foi para lá. Quando ele chegou lá, ele entrou no salão da empresa. Aí chega lá e vê um negro, rasta, desse tamanho, com os braceletes, que ele malhava muito. E saiu a mocinha lá, que ele disse que depois que era filha do representante, olhou para ele e disse: você quer o quê? Ele, para quebrar o gelo, disse: trabalho. Ele: saia, aqui do lado tem um galpão, procure fulano de tal para lhe fichar e peça um macacão, que os caminhões estão aí. Olhou para o lado e disse: até que enfim chegou um meio de força, porque daqui não aguenta nada. Ele continuou parado. E ela veio de novo. Não viu o que eu falei, não? Ele disse: não vi, mas eu não vou carregar o caminhão, não. Aí então continuou para trás, disse: eu sou o doutor George Friedman, eu vi por indicação do Odebrecht. Aí ele disse que 10 minutos depois ele estava sentado já com todo mundo, com água, café, suco, desculpa. E a coisa foi tanto que hoje ele é amigo desse pessoal. Então, nós sofremos muito esse racismo. E eu acho que tem gente aqui também que sabe, ou já sofreu, ou conhece alguém que já passou por esse problema. Mas a Umbanda, ela atuou em mim assim, com muito amor. Antes de eu conhecer Manhego, Belo, na época, eu frequentava a casa de minha tia nos anos 70, final de 70. Como naquela época ela não podia ter uma casa de candomblé dentro da cidade, era na Barreirês, então na frente da casa era Umbanda, da sala para trás era candomblé. Mas a gente ficava ali na frente como bandista. E um dia eu cheguei lá chateado,
com alguma coisa dessa que aconteceu comigo, que sempre acontecia, era normal acontecer. E vovó Maria Conda, era preta velha que ela recebia, me chamou e veio me dizer: não aceita provocações. Você, como o jeito dela falar, é mais grande do que tudo isso. Querem lhe tirar do caminho. É o inimigo tentando lhe provar. Então não aceite provocações. E hoje eu tenho isso comigo, e sempre que acontece alguma coisa relativa a racismo, eu lembro de minha vovó, baixa a cabeça e sai. E aí, para a gente completar, como reverter esse quadro, eu coloquei ali: precisa de muito diálogo, avançar nas discussões e fazer com que o Brasil reconheça que nós somos racistas. E o brasileiro tem preconceito de ser preconceituoso. Isso é uma coisa normal. Todo mundo diz que não é racista, mas no fundo ele é. E nós vamos trabalhar para mudar essa situação um dia. Mas temos que trabalhar honrando o sangue e o suor do nosso rei preto, Zumbi, que sempre trabalhou para que a gente possa vencer. Então, como eu falo sempre, nós somos resistência e nós vamos trabalhar para isso.